Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Olá, no ar Repórter Sindical, programa que divulga o movimento sindical, divulga as categorias, debate os assuntos de interesse dos trabalhadores e do sindicalismo. Eu peço desculpas por estar assim, extremamente gripado, mas tem que trabalhar e tem que apresentar o nosso programa. Portanto, assim, com essa cara de cansado e olheiras é por causa da gripe e um pouco rouco, mas vamos tocar. É assim a vida real. Lá no Plim Plim é tudo maquiado, é tudo faz de conta. Aqui não, aqui toca conforme é a vida real de todos nós. Nós, como já dito, nós estamos fazendo uma série de 4 programas sobre sindicalismo e democracia. Iniciamos esta série com o Antônio Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho e da Previdência. Depois seguimos com João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Tivemos também aqui o Leonardo Severo, jornalista da área sindical, escritor e que conhece muito a área, sobretudo da América Latina, e veio falar de seu livro a respeito da Guatemala. E hoje temos a alegria de receber o Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro do blog do Miro e nosso amigo que vai certamente abrilhantar o nosso programa. Obrigado, Miro, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E antes de tocar aqui o programa com o Miro, eu quero mostrar aqui e apresentar a nossa Ariane Soares. Obrigado, Ariane, pela sua presença. Eu que agradeço, Franzinho, boa noite, Altamiro, e boa noite a você, internauta. Para participar do nosso programa é muito fácil, você pode enviar temas, sugestões de pautas pelo e-mail repórter@agenciasindical.com.br e pelo WhatsApp 011 99737 0067, assim como está na sua tela. Obrigada. Muito bem, voltamos aqui. O Edu que está na Câmara aqui, ele fala, olha para outra Câmara para anunciar a Ariane, mas acho que eu não fiz isso não, né? Sou desobediente. Vamos tocar o programa. Altamiro Borges, qual a relação entre sindicalismo e democracia e sindicalismo, em que os trabalhadores ganham no regime democrático? A relação é total. Sem democracia não existe sindicalismo, né? É só a gente lembrar, vamos pegar o período autoritário mais recente do Brasil, que foi o golpe de 64. Certo. Só no golpe de 64... cerca de 400 sindicatos sofreram intervenção. Foram fechados. Você teve 70% dos sindicatos com maior número de sindicalizados foram nomeadas juntas interventoras pelos generais. Quer dizer, quem dirigia o sindicato não eram os trabalhadores, né? Era o governo, né? Então, sem democracia não existe sindicalismo. E isso dificulta muito a luta dos trabalhadores. Foi um período de grande regressão. Regressão você tinha até 64 estabilidade no emprego. Sim. Perdeu-se a estabilidade no emprego. Você tinha uma política de valorização do salário, que uma das primeiras medidas do regime militar foi exatamente instituir o arroxo salarial. Virou político oficial do Estado. Político oficial do Estado, quer dizer, não havia reajuste acima da inflação, ponto. Ficava sempre abaixo da inflação. Vários direitos trabalhistas em vários setores, portos, bancários, né? Vários direitos foram retirados. Servidor público ficou proibido de formar sindicato. Servidor público, todo funcionário público brasileiro só vai poder se organizar em sindicato depois do fim do regime militar e com a Constituinte em 88. A Constituinte em 88, a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, é que garante o direito de organização sindical do funcionalismo público, que era proibido. Então, sem democracia, sindicalismo está morto. Sindicalismo fica às moscas, né? Foi um período de queda de sindicalização, foi um período que não tinha imprensa sindical. Sim, sim. A imprensa sindical era quase uma imprensa o que tinha era uma imprensa de coluna social. Era o militar que foi visitar o sindicato e a festa de não sei o quê. Uma luta não tinha. Até porque, com a ditadura militar de 64, aplica-se à risca o título 5º da CLT, que trata de sindicalismo. Sim, sim. Né? Então você vai ter coisas do tipo, dinheiro do imposto sindical, que hoje você utiliza o dinheiro do imposto sindical para uma mobilização, para fazer um panfleto, para fazer um curso, claro, né? Para fazer uma caravana a Brasília e tal. Pela legislação do imposto sindical, esse dinheiro não podia ser usado para isso, ele só podia ser usado para questões assistenciais. Tá. Então o sindicato ficava totalmente paralisado. Se ele utilizasse a grana para um panfleto, ele corria o risco de intervenção. Sim.
Eleição sindical, Franzinho, era um negócio impressionante. Você tinha que mandar para o Ministério do Trabalho a relação dos candidatos. E tinham que ter antecedentes. Antecedentes. Sim. Se aparecesse o nome do sujeito lá numa ficha que fez uma greve, dirigiu uma greve em 50, em 60, ele estava excluído da chapa. Tá. Era o regime militar que determinava a chapa. Entendi. Teve casos no Brasil que foram engraçadíssimos, para não dizer trágicos, do Ministério, dos militares, né, dormirem de touca, não conseguirem captar que estava lá um dirigente sindical ativo. Depois da eleição, o Ministério tirava o dirigente sindical. Ainda bem que eles não tinham internet na época, porque se eles tivessem internet, eles pegavam rapidinho. Era né? muito mais rápido. Fazia a varredura em tempo real, né? Era muito mais rápido, era muito mais rápido. Ô Miro, quer dizer, um programa de TV como este, ou um programa de rádio que debatesse o sindicalismo, nem pensar, não tinha a menor chance. Nem pensar, porque é isso, você não poderia utilizar o dinheiro nesse período do regime militar. O que você tinha era basicamente duas contribuições. Você tinha a contribuição do sócio. Sim. A chamada mensalidade, né? A mensalidade, que era muito perseguido. Você pega agora a Comissão da Verdade, descobriu casos impressionantes. A Volks mandava relatório, eu estou citando uma, mas são várias. A Volks mandava relatório de pessoas que ela desconfiava que eram ativistas sindicais. Né? Então você tinha o dinheiro, e isso gerava um medo lascado na empresa, por isso que a taxa de sindicalização ficava baixa. Sim. Né? E você tinha o imposto sindical, que é de 41, se eu não me engano. Sim, sim. Né? Que depois passou a se chamar contribuição sindical, que é aquele descontado automaticamente na folha de pagamento e tal, certo. que 60% vai para o sindicato, 15% para a federação, 5% para as confederações e 20% ficava numa conta especial do Ministério do Trabalho. Esse dinheiro da contribuição sindical, que era o mais pesado, ele não poderia ser aplicado num programa desse. Ele não poderia ser aplicado num jornal. Nós estamos falando com o Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro, o titular do blog do Miro. Ô Miro, a repressão, eu não quero ficar falando do passado só, mas é preciso que as coisas sejam contadas. Havia repressão do governo, quer dizer, o Estado, com a sua mão pesada, reprimiu o movimento sindical. Agora, havia também uma colaboração do empresariado. Muitos setores do empresariado, parede e meia, associados à ditadura, foram fazer isso que a Volks fez, por exemplo. Não foi só a Volks, tantas outras empresas. Isso é comprovado, a Comissão Nacional da Verdade já apurou. Quer dizer, forneciam lista de eventuais elementos, digamos assim, maus elementos. Desestabilizadores. E tinha lista negra. O sujeito que era muito ativista, era mandado embora, não achava emprego porque ele caía na lista negra. A lista negra existia ou é lenda urbana? Não, é real. Essa lista passava, dizem as más línguas, aí teria que comprovar, que passava inclusive pela Fiesp, né, no caso dos trabalhadores da indústria. Né? Mas a lista, ela passava, então, por exemplo, um trabalhador reclamou que o salário estava muito ruim, estava muito baixo, ou se não reclamou que as condições de trabalho, o banheiro está um horror, o refeitório está uma porcaria. Ele reclamou. A empresa já olha para o cara e fala, epa, isso aqui é um subversivo, isso é um comunista. Sim. Né? Então, o cara vai para a lista. Essa lista vai para o governo, ditadura. Né? Ele é demitido. A partir do momento que ele era demitido, ele não conseguia mais emprego nas empresas da região. E o camarada não sabia por que não conseguia emprego. Embora fosse um bom profissional, tivesse uma carreira. Exato. Profissionais, é isso. Profissionais, às vezes, especializados, ferramenteiros, florneiros, não conseguiam emprego na região. Então, é evidente que a lista existia. Como que uma empresa sabia que ele tinha sido... É que essa lista circulava entre as principais empresas da região. Eu conheço várias pessoas que tiveram muita dificuldade, tiveram que sair do estado, tiveram que se deslocar para outros locais para poder sobreviver. Entendi. Bom, é importante esse depoimento do Altamiro e que a história seja sempre contada e recontada, porque a gente não pode repetir os erros do passado. Nós vivemos num momento, o mês de agosto especialmente, em que setores muito conservadores da sociedade, a título de combater o governo, que é um direito que todo cidadão tem, essas pessoas começaram a questionar o regime democrático. Isso é absolutamente inadmissível. Nós jamais poderíamos aceitar que se colocasse em xeque a legitimidade de um governo eleito e também a legitimidade do regime democrático. A gente coloca essas coisas do passado para que esses fatos iluminem o presente e ninguém tenha ilusões autoritárias.
Me avisa o Edu que nós temos agora o Fala DIAP. Deixa eu explicar o que é o DIAP. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, criado pelo movimento sindical, assim como temos o DIESE. O DIESE nos assessora na área econômica e de conjuntura. E o DIAP nos assessora no Congresso Nacional, nas leis, nas tratativas legais e junto à Câmara e ao Senado Federal. Vamos ouvir Marcos Verlani, jornalista do DIAP. Boa noite, Franzin. Boa noite, Miro. Boa noite, internautas. É muito importante destacar que sindicalismo e democracia é um binômio fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. O sindicalismo porque luta pelos direitos dos trabalhadores, ampliação de salário, melhores condições de vida, e a democracia porque é o regime mais adequado para que essa luta tenha êxito, tenha sucesso na sociedade brasileira. Portanto, o grau de democracia pode ser medido também pelo grau de desenvolvimento, de preparação, de intervenção política do movimento sindical na sociedade brasileira. Sem o movimento sindical, com certeza, as relações de trabalho no Brasil seriam muito piores do que são hoje. Então, o movimento sindical desempenha um importante trabalho no sentido de defender os direitos dos trabalhadores, e o ambiente mais adequado para isso é exatamente a democracia. É o regime mais importante porque permite, num ambiente democrático, num ambiente de discussão, num ambiente de liberdade, um debate alvissareiro sobre os direitos dos trabalhadores, o desenvolvimento da sociedade, as suas relações de trabalho, porque sem essas relações, sem esse ambiente, não seria possível desenvolver esse debate. O sindicalismo tem uma intrínseca relação com a democracia e a democracia tem uma intrínseca relação com o sindicalismo. Um sem o outro não seria possível o desenvolvimento da sociedade brasileira. O sindicalismo porque permite discutir os problemas dos trabalhadores no ambiente saudável da democracia. E a democracia permite o desenvolvimento dessas relações, né, no ambiente de discussão, de liberdade, para que as amplas maiorias da sociedade possam defender os seus direitos e interesses. Então, essa relação umbilical entre sindicalismo e democracia é fundamental. Defendê-los é defender a sociedade brasileira numa situação em que se permita o desenvolvimento de amplas massas dos trabalhadores e garantir que a sociedade se desenvolva nesse ambiente oxigenado, com condições de que a sociedade melhore, discuta os seus problemas de maneira democrática. Portanto, o DIAP entende que o sindicalismo e a democracia têm tudo a ver um com o outro e um sem o outro não é possível que haja desenvolvimento na sociedade brasileira. Muito bem, eu quero agradecer muito o jornalista, escritor, palestrante, brilhante palestrante Marcos Verlani, atuante consultor do DIAP, juntamente com o Toninho, com o Nuremberg, com outras pessoas que compõem o DIAP. O Verlani faz um trabalho excepcional em Brasília e ajuda muito os trabalhadores brasileiros e o movimento sindical. Obrigado. O DIAP para acessar, tem um site www.diap.org.br www.diap.org.br. Então digita lá no Dr. Google o DIAP que você já vai ver lá, o site vai aparecer. É muito interessante, tem uma história, nos ajudou muito, inclusive no processo constituinte. Foi quando eu conheci o DIAP, foi quando eu conheci o Toninho, o Dr. Ulisses Riedel, não o Marcos Verlani, que ele não tinha nascido ainda, mas o DIAP é realmente muito importante para o sindicalismo. Eu quero voltar com o Altamiro Borges, nosso convidado de hoje, aqui no Repórter Sindical, jornalista, escritor, blogueiro, também já escreveu livros sobre o movimento sindical. Miro, você também preside o Centro de Mídia Independente Barão de Tararé. Então eu queria saber, eu acho que já temos até perguntas nesse sentido, o que é rapidamente o Barão de Tararé e que serviços ele presta ao mundo da comunicação e à sociedade? Eu acho que tem a ver, inclusive, com esse debate, tem a ver com democracia.
né? É a constatação de jornalistas, blogueiros, comunicadores populares de rádios comunitárias, de TVs comunitárias, acadêmicos, de que a mídia brasileira não ajuda muito a democracia. Essa mídia concentrada na mão de 7 famílias, né, prejudica o debate mais plural, mais diverso na sociedade brasileira. Então, a partir dessa constatação, esse grupo de pessoas, jornalistas, blogueiros, acadêmicos, movimentos sociais, esse grupo que resolveu criar esse centro de estudos Barão de Itararé. Barão de Itararé é fazendo uma homenagem a um grande jornalista brasileiro, um sujeito chamado Aparício Torelli, um gaúcho, mas que fez toda a carreira dele. Que dizia o seguinte: entre sem bater. Entre sem bater na época do Getúlio Vargas, da ditadura do Getúlio Vargas, entende? Exato. Porque o jornal dele vivia sendo invadido, Sim. vivia sendo ocupado pela polícia, empastelado, aí ele brincava, entra, mas pelo menos não bate, entra sem bater. Sim, sim. O Aparício é considerado o pai do jornalismo alternativo no Brasil. Entendi. Você já tinha o jornalismo anarquista, que era muito importante no movimento sindical, você já tinha o jornalismo, né, imprensa comunista, né, que era muito forte. O Aparício ele monta uma imprensa alternativa, né? E também, além da anarquista, da comunista e tal, ele monta essa imprensa. E ele também é considerado o pai, quem fala isso é o Veríssimo, ele é considerado o pai do humorismo político do Brasil. Certo. Ele era um cara com muita sacada, um frasista genial. Sim. Ele, no período de hoje de redes sociais, faria o maior sucesso do mundo, porque ele era apimentado, sagaz, rápido. Então nós resolvemos fazer homenagem a uma grande Justíssima homenagem. que é uma grande figura do jornalismo brasileiro que estava meio esquecida, né? Tem um papel importantíssimo na luta contra a ditadura militar, Sim. inclusive, tem um papel importantíssimo na luta pela democracia no Brasil, na década de 40. Foi vereador pelo Partido Comunista no Rio de Janeiro. Programa de rádio, quando aparecia na Rádio Nacional as sessões na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a turma ligava só para dar risada com a Aparício, porque ele esculhambava todo mundo, era uma figura. Então nós resolvemos fazer homenagem a ele. O que faz o centro? Basicamente 4 coisas. Uma, participa de todas as lutas por democratização da comunicação no Brasil. Tudo que tiver. Então, por exemplo, discussão de internet, banda larga, que é um problema. As empresas só querem ganhar dinheiro, não querem. Nós estamos metidos na luta. Cobram caro e oferecem um serviço porco. Não. É um negócio impressionante. Essas empresas que são, na maioria, multinacionais, pensam que nós somos bestas. Né? Você vai ver, está lá escrito em uma letrinha piquititico o seguinte: você comprou tanto de banda larga, mas na verdade você só vai receber 10% disso. Isso já é uma fraude, né? É uma fraude, é uma coisa nojenta. Então participa de todas as lutas. Então, o Barão Itararé está metido na campanha Banda Larga é um Direito Seu. Ainda na área de internet, teve todo o debate agora sobre regulamentação da internet. Nós conseguimos aprovar no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo. Até o fundador do www considerou a legislação mais avançada do mundo em internet. Oh, que beleza, hein? Que garante neutralidade de rede, garante privacidade, garante liberdade de expressão, né? Então o Barão está metido nisso. Tudo que tiver envolvido com comunicação, telefonia, marco regulatório das comunicações, tudo que tiver metido com isso, nós estamos envolvidos. Segundo, fortalecer todos os veículos alternativos. Certo. Né? Então, da TV comunitária à blogosfera. Perfeito. Terceiro, estudar a realidade da mídia no Brasil e no mundo, porque está num processo de mutação muito acelerado. Sim, sim. Né? Então, entender o que está ocorrendo. E quarto, formar novos comunicadores. Tá. Então, esses são os 4 grandes objetivos do Centro de Estudos Barão de Itararé. E quem quiser entrar em contato com o Barão de Itararé, Altamiro, tem um site, tem e-mail, como é que faz? Temos lá, tá? Barão de Itararé, sem acento, né? baraldetararé.org.br. Perfeito. Eu quero agora pedir licença ao Altamiro para chamar a Ariane Soares, que temos perguntas e participações de telespectadores, internautas e de pessoas que acessam aqui a OnTV. É isso, Ariane? Podemos ver? Sim, podemos. Chegou uma pergunta aqui via WhatsApp de Marcelo Andrade, ele é administrador. Como a gente está nesse assunto, ele perguntou assim: como o centro de mídia Barão de Itararé se mantém economicamente? Basicamente boa pergunta, basicamente com eventos. O Barão promove muito evento, Franzi, inclusive participa de vários deles, vários debates, seminários. Então esses seminários as pessoas se inscrevem. Livros,
temos produzido muitos livros sobre essa, então, venda de livros, e nós temos o que nós chamamos de Amigos do Barão. Inclusive, como que é o nome dele? Do menino que perguntou? Marcelo. Marcelo. Se o Marcelo quiser, ele pode virar um amigo do Barão do Tararé. Que é só entrar lá no site, tem lá a parte, Amigos do Barão, que são pessoas que contribuem mensalmente. Então nós temos várias pessoas que nos ajudam mensalmente, tem várias entidades que contribuem com o Barão, várias centrais sindicais, CUT, CTB, UGT, né? Vários sindicatos, né? Que dão sua contribuição mensal para o Barão do Tararé. Basicamente com essas 3 fontes que a gente sobrevive. Perfeito. Eu quero retomar aqui o programa com o Altamiro. Tem mais perguntas ou já posso tocar, Ariane? Pode tocar. Perfeito. Altamiro Borges, voltando aqui ao nosso assunto, sindicalismo e democracia, hoje é o 4º programa que fazemos sobre o tema, esgotamos esse tema. A gente fala em sindicalismo e democracia, as pessoas pensam assim só na cúpula sindical, né? Mas por que a democracia é mais vantajosa para o motorista de ônibus, para o pedreiro, para o bancário, para o professor, para o metalúrgico, para o químico, ou seja, para as pessoas que acordam cedo e dormem tarde e tocam o mundo real? Por que é importante a democracia? Por que é melhor, que vantagens tem mais o trabalhador, o assalariado nesse regime? Acho primeiro só uma observação, Franzinho. Eu acho que esse debate sobre democracia ele é fundamental nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma onda conservadora na sociedade. Infelizmente. A partir de problemas reais na economia, a partir de problemas reais no próprio governo, mas muita coisa sendo artificializada, inclusive pela mídia, que tem interesses políticos e econômicos. Isso acabou chocando, na minha opinião, um ovo da serpente meio fascista na sociedade brasileira. E aí você vê cenas que são dramáticas. Você vê cenas como essa semana na Avenida Paulista, pessoas lamentando que o DOI-CODE não tivesse matado Dilma Rousseff. Lamentando... Dizendo assim, senhorinhas da Liga das Senhoras Católicas, Isso. da tradicional Liga das Senhoras de Santana e adjacências, dizendo, por que não foram todos enforcados em 64? É muito amor no coração que essas pessoas têm, impressionante. Esse povo não tem ódio no coração, é um povo muito, muito bondoso, vai tudo pro céu. Tudo amoroso. Tudo pro céu. Dizendo isso que você falou, uma faixa pedindo por que todos não morreram em 64. Exato. Né? Outras faixas até em inglês, porque essa turma é tão subserviente, tão colonizada, né? Pedindo intervenção das Forças Armadas, pedindo golpe. Então fazer esse debate sobre democracia é fundamental, porque ela é fundamental para o trabalhador. O trabalhador está lá, pega o ônibus lotado, vai para o seu trabalho, aí o salário não está legal, aí é assédio, pressão violenta, são péssimas condições de trabalho. Qual é a forma dele se defender? Ele tem que pressionar. Como que ele pressiona? Coletivamente. Quem é a representação para fazer isso coletivamente? É o sindicato. Tudo isso vai numa cadeiazinha. Né? Com ditadura, sem democracia, não existe sindicato. Os sindicatos ficam calados. Sim. Né? Então, muito do que... Até gente que foi nessa manifestação não percebe o seguinte, muito do que você conquistou, muito do que você tem, é fruto da luta dos trabalhadores. E essa luta só existiu porque o movimento sindical e outros movimentos estiveram à frente dela. Se eu castro a democracia, eu inviabilizo as lutas. Se eu inviabilizo a luta, o trabalhador lá no chão da fábrica vai sentir. Porque aí, inclusive, o patrão se sente muito mais forte. Ele fala, epa, não tem sindicato, não tem imprensa sindical, tem a imprensa minha, amiga, patronal. Está tudo controlado. Né? O regime é favorável a mim. Ah, bicho, o patrão faz o que ele quer. Né? Então, por exemplo, hoje ainda, alguns desses que convocaram as marchas, né, não perceberam, escondem, eles falam contra a corrupção, mas não citam Eduardo Cunha. Essa turma é muito espertinha, né? Engana muita gente. Mas alguns vão para essa marcha. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome porque aí seria indelicado da minha parte, conheço uma pessoa que veio me falar outro dia que iria participar da marcha. Falei, bicho, é um direito seu, você está descontente, vai. Aí logo na sequência ele veio reclamar comigo, participou da marcha. Poucos dias depois veio reclamar comigo e falou assim, rapaz, você viu esse negócio que é absurdo, aprovar a terceirização? Eu falei, pois é, bicho, eram os amiguinhos seus que estavam na marcha. Ele falou, eu não acredito. Pois é, eram os seus amiguinhos que estavam na marcha, que aprovaram o projeto de terceirização. Você imagina isso numa ausência de democracia.
Isso não precisa nem passar pelo Congresso, eles fecharam o Congresso. Extinguiram os partidos políticos que existiam, criaram 2 partidos na época, um do sim e um do sim hoje. Sim, é verdade. Né? Você imagina sem democracia. O patrão ia se sentir todo poderoso. Eu fico imaginando. As empregadas domésticas tiveram uma importantíssima conquista agora, que foi fruto de pressão do movimento sindical, Exato. fruto de pressão de parlamentares vinculados à luta dos trabalhadores, que foi acabar com essa escravidão que existia. Claro, claro. Eu fico imaginando numa ditadura, essas madames aí, Sim. a primeira coisa que elas iam fazer era pedir para tirar essa lei de novo. Perfeito. Vale lembrar que a relação, o Miro citou, a importante categoria dos domésticos, são 5 ou 6 milhões no Brasil, e que não faz muito tempo, o registro de carteira inexistia. Jornada de trabalho full time, né? Era tempo integral. E em alguns lugares do Brasil era tido como natural a patroa bater na empregada. Era tido como assim, era um corretivo na empregada que tinha esquecido o chinelo fora do lugar, digamos, ou fritado um ovo fora do ponto. Quebrou o ovo. Né? Quebrou um ovo lá, desperdiçou, quebrou um copo. Podia até apanhar e em certos ambientes isso era tido como natural. As empregadas domésticas formaram sindicatos, formaram uma federação e se articularam com as centrais sindicais e começaram a se expressar enquanto força organizada, força sindical e política. Portanto, tiveram esses avanços citados pelo Altamiro Borges. Me avisa o Edu que temos uma reportagem. A reportagem é sempre uma externa que nós temos no programa, é com o Serginho Leite, presidente da FECINFAR, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, entidade ligada à Força Sindical. Mas, antes de chamar a botar no ar, quero lembrar que hoje, nesta data, publicou na Folha de São Paulo um artigo importante, o Miguel Torres, presidente da Força, na página 3, coluna Tendência e Debate, em que ele elenca uma série de problemas na economia brasileira e chama a atenção para a necessidade de evitar o desemprego e tomar medidas contra o desemprego. Bacana o artigo, achei muito bom. Parabéns, Miguel. Vamos à reportagem? Podemos ir? Ok. Conta pra gente, resumidamente, como está estruturada hoje a Federação dos Químicos. Bom, a Federação dos Químicos, uma entidade já que sobrevive há mais de 55 anos, fundada em 1958, então nós vamos fazer 57 anos esse ano, 2015, possui 33 sindicatos filiados a essa federação e reúne aí quase 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo, dentre esses 33 sindicatos filiados. Nós estamos organizados numa sede ali na Liberdade, na rua Tamandaré, conta aí com uma estrutura importante de assessoria de imprensa, jurídico, colônia de férias em Praia Grande. Temos aí atendimento, uma ação sindical em apoio aos sindicatos filiados nas mobilizações, greves, uma equipe para auxiliar sindicatos em grandes negociações coletivas, todo o nosso departamento administrativo, financeiro, enfim, ela tem uma importante organização. Agora, mais importante do que isso são efetivamente os resultados que essa categoria vem conquistando ao longo dessa luta, como, por exemplo, 40 horas semanais na indústria farmacêutica. Também na indústria farmacêutica, avançamos aí para a obrigatoriedade de 180 dias de licença maternidade a todas as mulheres trabalhadoras. E, logicamente, nos últimos 20 anos aí, principalmente nos últimos 10 anos, eu quero dizer, o acúmulo aí de aumentos reais de salário que chega a mais de 20% em todas as suas campanhas salariais. Então, essa é a nossa federação. Obrigado, Robson Gazola, pela matéria, excelente matéria. Obrigado, Serginho, pela entrevista concedida. Altamiro Borges, você é escritor de livros. Cite pra gente aqui alguns livros que você publicou e temas. Eu acompanhei um período longo do movimento sindical. Certo. Então, durante um tempo, eu escrevi vários livros sobre o movimento sindical. Então, tem um chamado Sindicalismo, Encruzilhadas e Alternativas. Sindicalismo, Resistências e Alternativas. Tem um outro chamado As Encruzilhadas do Sindicalismo. Escrevi também um chamado A Corrosão do Trabalho, que foi feito junto com o Márcio Postman, certo, né, que foi presidente do IPE e hoje é presidente da Fundação Perseu Abramo, que analisa o que foi o desmonte do trabalho no governo Fernando Henrique Cardoso. Governo neoliberal. Governo neoliberal que acabou com direitos trabalhistas, explodiu a taxa de desemprego, arrochou brutalmente os salários, né?
Então isso foi um período que eu estava mais voltado para movimento sindical. Mais recentemente, como eu me voltei mais para esse tema, a mídia, aí tem dois, um que se chama A Ditadura da Mídia. Que é bastante conhecido. Isso teve uma boa saída, né? Que é uma análise do que é a mídia no mundo e no Brasil e propostas de como democratizar os meios de comunicação. E recentemente, ano passado, fizemos um que tenta entender, eu e o Felipe Bianchi, que é o jornalista lá do Barão Tararé, um livro que tenta entender essa explosão do jornalismo na internet, que é o papel da blogosfera, das redes sociais e tal. É isso, só isso, chega. Beleza, Miro, obrigado. Depois eu vou perguntar para o Miro onde que se encontram os livros dele, como é que podem ser comprados e conhecidos, etc. Eu volto aqui a nossa Ariane Soares, que vai, nossa valorosa assistente, que vai nos falar e passar novas perguntas de internautas e de telespectadores, digamos assim, do Repórter Sindical. Vamos lá, Ariane? Sim, chegou uma pergunta aqui de Aline Guedes. Aline, obrigado por sua participação. Ela é blogueira. Ela mandou uma pergunta por e-mail, é o seguinte: em que medida os blogueiros têm se aproximado dos profissionais de comunicação sindical? A bola está com o Miro. Nós temos feito algumas atividades, Franzinho, inclusive tem pilotado isso junto com a gente lá no Barão Tararé. O Franzinho é do Conselho do Barão Tararé. Temos procurado não atrapalhar. Não, só tem ajudado. Nós fizemos um bom debate da blogosfera com o Toninho do DIAP para explicar em que pé estão as leis trabalhistas no Brasil, os riscos e tal, né? Fizemos já várias atividades fizemos uma atividade com as centrais sindicais, estavam lá, né? Estava lá o presidente da CUT, o Wagner, o presidente da CPB, o Adilson, o Juruna. Isso mesmo, foi na própria sede do Barão, ali na sede do Barão, na Conselheiro Ramalho. Exato. Na Conselheiro Ramalho não, desculpa, na Rego Freitas. Rego Freitas. Isso que é uma forma de tentar, Aline, fazer exatamente isso, a aproximação da blogosfera do mundo do trabalho. Isso é uma coisa que a gente discutiu na reunião do Conselho do Barão, né? Franzinho insiste muito nisso, porque às vezes a blogosfera ela fica com os temas mais gerais e essa realidade do mundo do trabalho não está muito presente. Então nós estamos tentando fazer essa aproximação. Acho que está dando bom resultado. Eu tenho percebido, tanto nos sites quanto nos blogs, um tratamento maior do tema mundo do trabalho. Ontem mesmo teve a manifestação contra essa superexploração da McDonald's no mundo e no Brasil, né? Esse capitalismo canibal da McDonald's, que é como chama uma das principais lideranças desse movimento, que é o estadunidense, o Scott, né? Vários sites e blogs trataram do tema McDonald's. Interessante. Bom, isso é bom. Então acho que vai dando certo. Vai começando a ter uma relação mais íntima, blogosfera, sindicalismo, mundo do trabalho. Isso é sem confete, porque eu não sou candidato a nada, meu negócio é batucada. Isso é muito papel do Franzinho. Obrigado, Miro. Temos mais, Ariane Soares, mais alguma pergunta? Sim, para a gente passar para o nosso Altamiro Borges. Sim, tem uma pergunta aqui de outra internauta. O nome dela é Aliene Ribeiro, ela é assessora política do Pará. Ela mandou a pergunta por e-mail e diz assim: como jornalista e militante, você costuma acompanhar os movimentos sociais. Você acha que hoje o governo se afastou desses movimentos e por isso ele perdeu substância? Boa pergunta. Eu acho, vamos por partes, como o Jack o Estripador. Uma coisa era, antes desse ciclo Lula, vamos chamar assim, 2002, 2003 para cá. Antes, não havia relação nenhuma com o movimento sindical. Fosse tentar conversar com o Fernando Henrique Cardoso no Palácio do Planalto para ver como ia encontrar as portas. Não tinha relação. Ao contrário, a relação era de tentar desmontar direitos trabalhistas, né? A relação era truculenta, né? Era de tentar desmontar. Nós conseguimos barrar algumas coisas importantíssimas. Estava para votar, foi pressão do movimento sindical, estava para votar que ia acabar o legislado para vingar só o negociado, ou seja, ia acabar os direitos trabalhistas. Desfazia muitos artigos da CLT, inclusive, praticamente desmanchava a CLT. Então, com o príncipe da Sorbonne, com o Fernando Henrique Cardoso, não tinha papo. Era uma visão truculenta. Tanto é que você vai ver a relação do PSDB com o movimento sindical é muito precária. Ainda hoje. Ainda hoje. Com o Lula, até pela origem dele, ter sido líder sindical, a relação melhorou muito. Passaram a ter muito mais conversas, né? Várias conferências, muitas conferências.
Com a Dilma, eu acho que houve um certo esfriamento, até porque não é muito na origem dela, né? Então foram mantidas todas as conferências, foram mantidas todas os fóruns de conversação, mas eu acho que deu uma esfriada. A crise agora fez com que a presidenta Dilma falasse: epa, quem me elegeu foram os movimentos sociais. Ou eu mantenho uma relação privilegiada com os movimentos sociais, ou eu vou ficar só dependendo dos achacadores do Congresso Nacional. Eu estou morta. E agora, então, ela tenta retomar essa relação, até por uma questão de sobreviver, né? Porque o cerco está muito violento. A derrota no Congresso Nacional foi impressionante. O Congresso Nacional, o movimento sindical, caiu pela metade. Sim, sim. Tinha 90 e poucos deputados federais, caiu para 40 e poucos deputados federais. O que aumentou no Congresso Nacional foi exatamente a bancada empresarial. O conservadorismo. O conservadorismo, a chamada bancada do BBB, né? Bala, boi e Bíblia, né? Que são os fundamentalistas religiosos, a turma dos programas de televisão de violência, sim, a bala, e a turma do agronegócio. Então a Dilma percebeu o seguinte: estou com muita dificuldade nesse Congresso Nacional. Uma pressão violentíssima. Ou eu retomo essa relação com os movimentos sociais em novo patamar, ou eu estou pendurada. Perfeito. Na semana passada, passada, teve uma bela atividade, até cheguei a comentar contigo, no Palácio do Planalto. Cerca de 2.000 lideranças do movimento social. Serginho estava, inclusive. Esse é o chamado Dialoga Brasil? Dialoga Brasil. Não, é o chamado Diálogos com o Movimento Social. Ah, tá. Diálogos com o Movimento Social. Então foi um momento muito importante, onde a presidenta sentou, ouviu as centrais sindicais falarem, o movimento dos trabalhadores do campo, né, CONTAG, MST falarem, movimento de juventude, e ouviu, porque movimento de moradia, porque a turma foi para cima dela. Sim, também. sim. A turma foi para lá para falar duas coisas. Primeiro, Dilma, nós não aceitamos retrocesso. Você ganhou a eleição, então você governa. Nós não aceitamos golpe, impeachment, não aceitamos esse choro dos perdedores da eleição do ano passado. Isso é golpe. Então nós defendemos o seu governo, a legalidade democrática. Segundo, Dilma, avance nas suas posições. Nós precisamos de mais. Nós não podemos ter retrocesso. Nós não podemos ter ajuste fiscal que elimine dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Nós não podemos ter ajuste fiscal que aperte o calo do aposentado, né? Não podemos ter ajuste fiscal que atrase pagamentos, por exemplo. Agora está se falando na questão do 13º. Sim, sim. Né? Não podemos ter isso. Então a turma foi para cima dela. Então foi um jogo... E por isso que é bom o diálogo, por isso que é bom essa conversa. Foi um jogo muito franco. Defendemos o seu governo, mas queremos avanço, não queremos retrocesso também no seu governo. A pressão legítima que a sociedade exerce por meio das suas entidades só é possível porque existe democracia. Exatamente. Que é o tema do nosso programa hoje, Sindicalismo e Democracia, com Altamiro Borges, jornalista, escritor e blogueiro. Me avisa o Eduardo que temos um intervalo. O intervalo é o momento que participam entidades que nos apoiam aqui no Repórter Sindical. Vamos lá? de agosto. É o dia do advogado, o dia do estudante, o dia da justiça, mas acima de tudo, é o dia do nosso trabalhador garçom. A pessoa que vos serve, a pessoa que lhe traz alimentação na sua mesa, a pessoa que vos recebe em nossos restaurantes. Os companheiros garçons, nós renovamos o nosso compromisso de legalizar a gorjeta e a taxa de serviço. O PL 57, que está dentro do Congresso Nacional, nós temos o nosso compromisso com vocês de regulamentar, dando a vocês uma aposentadoria digna, uma condição de trabalho digna e uma distribuição digna dos 10%. Portanto, parabéns a todos vocês que engrandecem esse país. Uma reunião muito importante porque é uma forma que a nova central encontrou de uniformizar as informações aos sindicatos filiados, às federações filiadas,
uniformizar aquelas informações que hoje estão dentro do Senado, que estão com o senador Paulo Paim no Senado Federal e que vêm, de alguma forma, beneficiar ou prejudicar os trabalhadores, porque se trabalha com a informação, o sindicato hoje tem que trabalhar muito em cima da informação e a intenção da nova central sindical é essa, jogar na antecipação. Primeiro dizer que o PL 30, que veio da Câmara dos Deputados, esculhamba todo mundo do trabalho. Eu pretendo rejeitar o que veio da Câmara e um outro projeto que seria construído, ele, na verdade, não traria, digamos, para o andar de baixo os 40 milhões de brasileiros de extensão seletista. Pelo contrário, ele pegaria os 12 milhões e meio que estão hoje num regime que eu chamaria quase de semi-escravidão e regulamentaria a situação desses. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, hoje entrevistando Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro, meu amigo e que está aqui abrilhantando o programa no dia em que este apresentador está baleado com uma gripe desgraçada. Nós vamos tocando, agradecendo também a Ariane Soares, que está aqui no estúdio nos apoiando, Donizete, que está lá atrás, não aparece, nos ajudando, o Edu, o Sérgio e todos aqui da UltV, que nos ajudam a colocar o programa no ar e depois a fazer a sua veiculação. Antes de passar para o Altamiro, quero fazer alguns comentários rápidos. Nós também, uma outra entidade que nos apoia é o GT, União Geral dos Trabalhadores, presidida pelo Ricardo Patá, dirigente comercial e meu amigo, eu sou até vizinho do Patá, nós nos damos muito bem, o Patá é uma pessoa muito esclarecida, que tem feito um bom trabalho frente ao GT. Eu quero também parabenizar o Moacir da Contrato pela homenagem aos garçons. E a Milene, que é assessora de imprensa, por ter feito um vídeo muito bacana com um dos garçons mais antigos de Brasília, cujo nome não me ocorre, é do Piantella, que é um famoso restaurante da capital federal, e deu um depoimento muito bonito sobre a sua atividade. Eu, ontem à noite, a minha gripe estava muito forte, então fui ao Planetas, ali no centro de São Paulo, tomar uma sopa, uma canja de galinha lá muito boa. E o Batista, o garçom, me atendeu. E por iniciativa dele, me trouxe lá junto com a canja um alhinho picadinho assim, porque o alho tem muita vitamina C, disse que vai ajudar aqui a combater a tua gripe. Obrigado, Batista, obrigado a todos os garçons, um forte abraço. Altamiro, nesta semana, questão de uns 5 ou 10 dias atrás, 11 sindicatos de trabalhadores e uma federação, todos da área privada, publicaram um manifesto nos jornais de São Paulo, nos grandes jornais, eu vi na Folha de São Paulo, eu vi no Estadão, etc., em defesa do regime democrático. O documento, ele chama para o crescimento da economia, para a defesa dos empregos e dos direitos, mas tem como centro a defesa do regime democrático, das conquistas democráticas. Você leu o documento, o que você achou? Li, peguei, o Juruna, inclusive, me passou para conhecer. Não, achei o documento uma excelente iniciativa. O movimento sindical tem isso, né, Franzinho? As demandas do dia a dia são muito pesadas. Sim. Né? Porque é isso, é salário, é condição de trabalho, é demissão daqui. Então o movimento sindical, se bobear, ele se afunda na rotina. Nessa rotina que é muito pesada. É pronto-socorro de hospital público. Você fica correndo atrás do rabo, permanentemente. Né? Então quando o movimento sindical percebe assim, bicho, se eu ficar só enfiado nisso, eu vejo só a árvore, não vejo a floresta, né? Então eu não posso ficar só na luta econômica corporativa, eu tenho que ter a visão do conjunto. Quando o movimento sindical produz um documento como esse, um texto como esse, assinado por vários sindicatos, né, isso tem um papel importantíssimo, que é o movimento sindical dizendo o seguinte, bicho, eu não estou só lutando pelo imediato, pelo econômico, pelo corporativo, eu estou lutando pelo Brasil, pela democracia no Brasil. Achei a iniciativa fundamental. Né? Os sindicatos que tocaram esse trabalho, Metalúrgico de São Paulo, Metalúrgico do ABC, né? Várias entidades. São 11 grandes sindicatos. 11 grandes sindicatos estão de parabéns. Belíssima iniciativa que é um pouco o que nós comentamos aqui nesse programa. Sim. É ter a noção do seguinte, se houver retrocesso democrático, quem mais vai sofrer são os trabalhadores. Como sempre. Como sempre. Vai sobrar no lombo dos trabalhadores. Por falar em sindicalismo, em ação política do movimento sindical, eu quero mostrar aqui um convite que me foi mandado pelo Zé Pereira dos Santos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região, e também ele preside agora o movimento sindical estadual do PDT. Legal. O PDT vai fazer um congresso nacional sindical, homenagem ao presidente Getúlio Vargas, segunda-feira, dia 24,
às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Portanto, sindicalista ou quem tiver afinidade com o trabalhismo, o evento é aberto, qualquer um pode participar. Eu saúdo o partido por estar organizando o seu movimento sindical. É importante, como bem se ressaltou o Altamiro, que o movimento sindical não fique restrito apenas e tão somente ao seu pronto-socorro diário, a questão da homologação, da rescisão contratual, do PLR, é importante, mas não é o mais o exclusivo, tem que também se ater às questões gerais, aquilo que ele disse, a árvore e a floresta. Queria mostrar também o segundo material, é possível, Edu? Este me foi trazido pelo próprio Altamiro. Mídia e Democracia nas Américas, um seminário que vai ocorrer dias 18, 19 e 20 de setembro, portanto daqui a mais ou menos um mês, né? E vou mostrar aqui o Hotel São Rafael no centro, Lago da Arocha 150, centro de São Paulo. Tem aqui a programação, Ricardo Berzoini, Vinícius Lima, Edson Lanza, Nestor Busso, Sérgio Della Cola, Oswaldo Leon. Aí tem outros convidados, João Pedro Stedley, Rosane Bertotti, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Altamiro, o que é essa iniciativa? É um seminário, na verdade. Isso, é uma... E por que Mídia e Democracia nas Américas? Esse seminário, Francisco, nós vamos fazer... Nós estamos chamando representantes de 10 países. Poxa então, vida. já está tudo confirmado. Está vindo Argentina e é das Américas, né? As 3, né? Então está vindo Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, Venezuela, está vindo México, está vindo Chile, está vindo Estados Unidos e Canadá. Beleza. São 10 países. Qual a ideia? É que eles façam, basicamente, abordem 3 pontos. Como que atua a mídia no seu país? Porque o problema não é só do Brasil. Sim. Essa mídia patronal, essa mídia contra o direito dos trabalhadores, isso está espalhado no mundo. Então, como que atua a mídia no seu país? Segundo, quais são as formas novas de comunicação, de TV comunitária, de web, né? Quais são as formas novas de comunicação? E terceiro, quais são as mudanças que estão ocorrendo na legislação e em políticas públicas. Eu acho que vai ser um momento rico para a gente ter uma visão do conjunto da América para nos ajudar, já que o nosso país está muito atrasado nessa área, nos ajudar no debate sobre a democratização da comunicação no Brasil. Perfeito. Agora, Altamiro, se faz o debate, o seminário, isso gera um conteúdo extraordinário. O que faz com esse conteúdo na sequência? Nós vamos transmitir ao vivo, tudo isso vai estar disponibilizado na internet, então vai ser transmitido ao vivo os 3 dias. Isso vão virar pequenos programas com cada país, né? Isso vai estar disponibilizado na internet. Nós vamos produzir um livro e nós vamos produzir também um CD com as palestras. Entendi. Então acho que vai sair um material legal. E nossa ideia, essa é a segunda atividade que o Barão promove mais internacional. Nós fizemos em 2011, em Foz do Iguaçu, um encontro mundial. Aí não foi das Américas, foi mundial de blogueiros e ativistas digitais. Ele já tem uma experiência acumulada. Isso. Naquele encontro, nós tivemos uma comissão internacional que tentaria estar sempre trocando ideias, vendo quais as políticas públicas, quais a legislação, o que está mudando na mídia. Essa comissão é formada por Inácio Ramonet, do Le Monde Diplomatique, pelo Pascoal Serrano, do Rebelião da Espanha, pelo Granovski, do Página 12 da Argentina, pelo André Contreras, que é daquele movimento democracinal dos Estados Unidos, que é o que teve um papel importantíssimo naquele movimento Occupy Wall Street. Sim. Então essa comissão ela vem trocando ideias. É qualificada, hein? Né? É um time bom. Vem do Palhares, aqui da Carta Maior de São Paulo. Né? Essa comissão vem trocando ideias. Né? Vamos ver se esse seminário permite que a gente já dê mais alguns passos nesse sentido de troca de experiências, de elaboração de políticas para essa área de comunicação. Beleza. Quem sabe a gente possa introduzir alguma coisa também da imprensa sindical nesse debate, né, Miro? Podíamos tentar. Pode tentar. Ainda é possível. Beleza. Eu quero, o Edu me disse para chamar agora o arquivo sindical. É isso, Edu? Nós temos um momento aqui no Repórter Sindical que é de memória. Legal. Nós temos muito material gravado, acumulado ao longo de anos, e para que isso não se perca, a gente procura colocar aqui no ar, e a memória desta edição do Repórter Sindical é com o meu amigo, grande figura humana, jornalista, escritor, brilhante escritor, Audálio Dantas. Vamos lá? Que beleza.
Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Primeiro, a importância é a oportunidade do debate para que o número cada vez maior de pessoas, principalmente os jovens, tome conhecimento do que foram aqueles dias. Houve grande movimento no sentido de envolver setores da sociedade que tiveram importância muito grande, ao mesmo tempo em que havia um movimento muito grande, principalmente dos sindicatos, no sentido de se apoiar as medidas, as reformas propostas pelo governo João Goulart. Claro que isso não interessava aos setores da classe dominante e eles participaram ativamente da conspiração. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos ao ar com o Repórter Sindical, hoje recebendo Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro, falando de sindicalismo e democracia, também falando um pouco de comunicação, porque não há comunicação livre sem o regime democrático, porque uma das principais vítimas da ditadura sempre é a liberdade de expressão. O Miro falou aqui de um evento internacional que vai ser realizado pelo Barão de Tararé, explicou um pouco o Barão de Tararé, falou também de outras iniciativas, dos seus livros. Nós colocamos perguntas. Tem mais perguntas, Eliane? Ou não? Vamos fazer mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, sim, que chegou pelo WhatsApp, de Carlos Andrade Pinheiro. A pergunta dele é a seguinte: ele é assessor de comunicação. O que significa regulação da mídia? Então, pergunta, Altamiro, deixa eu meter minha colher aqui. Nós, jornalistas, a gente fica arrupiado quando fala em regulação. A gente já acha que é censura, vai ter um censor sentado do lado da máquina de escrever, agora do lado do micro, né? E censurando e dizendo pode sair, pode não sair, mexe na edição e tal. A palavra regulação, você não acha que ela tem uma carga negativa? Pode até ter, talvez fosse melhor tratar só como democratização da comunicação. É que a regulação é um termo técnico. Né? O que é? O Carlos, né, que pergunta? Carlos, isso, Carlos. Qual que é o problema? Nós tivemos a Constituinte de 88, que era fruto da luta pela democratização, foi o fim do regime militar, né? A Constituinte de 88 estabeleceu parâmetros importantes para essa área de comunicação. Os artigos 220, 221, 222, 223, além de outros que estão num conjunto, são muito avançados. Isso. Por exemplo, um artigo diz: é proibido monopólio e oligopólio nos meios de comunicação no Brasil. Aí o cara olha para a televisão, só tem Globo, ele fala, então a Constituição não está valendo. Outro artigo diz: é preciso ter complementariedade de sistemas, público, privado e estatal. Ou seja, esse tipo de programa, que é um tipo de programa público, né? Ele deveria ser incentivado. O que nós temos no Brasil é só privado. É só essas 7 famílias. No caso da televisão, não são nem 7 famílias, são 4 famílias. Então, a Constituição é muito legalzinha, só que ela não foi regulamentada. Pois é. Porque sempre que a gente vai fazer esse debate, essas famílias, que são malandras, vêm e falam assim: vocês estão querendo censurar, vocês estão querendo acabar com a liberdade de expressão. Isso é papo furado. Né? Então, regular, Carlos, é exatamente pegar a Constituição e criar leis para que tenha validade. Nós podemos, inclusive, na regulamentação, já que os barões da mídia gostam tanto dos Estados Unidos, nós podemos pegar alguns exemplos dos Estados Unidos para regulamentar aqui. Por exemplo, regulamentação nos Estados Unidos. Isso não afeta o jornalista, ao contrário, vai criar emprego para o jornalista. Beleza. Né? Regulamentação, no caso lá dos Estados Unidos. Tem uma lei nos Estados Unidos que proíbe a chamada propriedade cruzada. Tá. Uma mesma empresa não pode ter TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, jornal, revista, internet, cinema, tal. Parece a Globo, né? Parece que eu estou falando da Globo. É disso que tem medo as organizações Globo. Pois é. Então, já que eles gostam tanto dos Estados Unidos, vamos aplicar essa lei. Vamos regulamentar. A Constituição está dizendo: é proibido o monopólio e o oligopólio. Nós vamos, então, regular, dizendo: é proibido propriedade cruzada. Uma mesma empresa não pode ter tanta força assim. Por quê? Porque ela está mexendo com a cabeça do ser humano. Sim.
ela está mexendo com a subjetividade do ser humano. Então, se eu tenho tanta força assim, a capacidade de manipulação da sociedade é muito maior, né? Isso nos Estados Unidos é proibido. Na Europa, já que a turma gosta tanto da Europa também, na Europa tem conselhos de comunicação. Então, se uma televisão comete um crime, o conselho de comunicação vai lá e dá uma bronca. Perfeito. Isso é regular a comunicação. Para o jornalista, significa ampliar emprego. Muito bem, Altamiro Borges, nós estamos correndo contra os segundos. Quero agradecer muitíssimo a sua participação. Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro, nosso amigo, que abrilhantou o programa em que o apresentador está baleado com uma forte gripe. Mas alguém tem que trabalhar nesse país, são sempre os mesmos, né? Alguém tem que trabalhar. Obrigado a todos que nos acompanharam no Repórter Sindical. Até quinta-feira que vem. Nós vamos iniciar uma série agora de 4 programas: Sindicalismo e Política, Política e Sindicalismo. Serão 4. Até breve, um forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.